bem-vindo ao canal de Estudante do Áudio. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o meu nome é Jorge Esteves, produtor musical, estudante de áudio há 34 anos, e a finalidade desse canal é compartilhar a experiência que eu tive e tenho com áudio com todos aqueles que estudam ou trabalham na produção musical. E como não é novidade, esse canal é dirigido por você. Mas hoje eu vou trazer um assunto que, em razão dos constantes e-mails ao qual eu tenho recebido, com pergunta que infelizmente eu não tenho uma resposta exata. E por mais que eu procure dentro da engenharia do áudio, eu não consigo encontrar uma resposta. Mas caso algum dos nossos inscritos da família do áudio tenha a resposta, eu peço que deixe aí embaixo, nos comentários, porque como muitos sabem, aqui é um canal de compartilhamento, a gente tem que compartilhar a ideia. Então bota aí se você sabe a resposta, porque eu vou dar uma resposta dentro daquilo que eu estudei, mas não com a resposta direta, uma resposta assim dentro de uma técnica ou dentro que a engenharia do áudio possa responder. Mas antes de iniciarmos, eu quero deixar registrado meus sinceros agradecimentos à família do áudio que tem me prestigiado com incentivo e prova de amizade, seja através dos e-mails, seja através dos comentários aí embaixo, ou deixando aquele seu joinha que demonstra que eu estou no caminho certo dos estudos aqui no canal. A toda essa família do áudio, meu sincero muito obrigado. E se você ainda não faz parte dessa família, se inscreva para que assim junto possamos desvendar esse maravilhoso mundo das produções musicais. Dito isso, então, vamos ao tema de hoje. E dentre muitas perguntas, ao qual eu recebo por e-mail, uma que é campeã é: Jorge, eu estou lhe enviando um arquivo com uma música que eu editei, mixei, masterizei, e por mais que eu edite, eu não consigo que ela soe como o CD do fulano, geralmente não um CD de um artista bem famoso. Claro que tudo que eu vou falar aqui é considerando que a sua música tenha igualdade de gênero e ritmo, tem que estar dentro daquele gênero e ritmo, senão não adianta. Quer botar um funk comparando com forró, não tem como. A primeira coisa é a pré-produção, ou seja, existe todo um planejamento para que a letra da melodia e instrumentação esteja dentro do contexto do que a música pede, nem mais nem menos. A música Billie Jean do Michael Jackson foi gravada 91 vezes até que o produtor, e junto com o Michael Jackson, descobriu ali a fórmula, o que a música pedia. Você vê que as coisas existem nos grandes sucessos, às vezes exagero, às vezes de tanto esmero. E um problema ainda pior é aquele que compõe a música, Porque ele vai gravando ali seus riffs e acha tudo bonitinho e não quer tirar nada. Então começa a ter aquela coxa de retalho com milhões de solinhos, coisinhas, instrumento que ele vai colocando, porque ele compõe, ele mesmo está tocando. Quando a pessoa então compõe a música e ela mesma edita, é muito difícil, que a pessoa não fica neutra. Então, como que ela vai soar como a música lá do fulano, do Michael Jackson, vamos botar assim, por exemplo? Como que ela vai ter aquela mesma textura? A segunda coisa para que a música soe igual é que os músicos têm que ter técnica apropriada com instrumento de qualidade, porque os instrumentos usados no grandes estúdios são instrumentos de qualidade, não são qualquer instrumentos, não, são instrumentos de ponta, de top de linha, com equipamento top de linha, tudo isso para que o som, o equilíbrio tonal seja o mais perfeito possível. Além de você ter os músicos capacitados com instrumentos de qualidade, existe também a necessidade de gravar com o mesmo equipamento da referida música. Por exemplo, um microfone tem que ser as mesmas características de microfone, por exemplo, porque como você sabe, cada microfone existe uma curvatura, que ele é fabricado para uma função específica. Então teria que ter o mesmo equipamento, os mesmos microfones, e quem for gravar, quem for captar esse som, teria que usar a mesma técnica. Como você sabe, quando você está captando o áudio de um violão, por exemplo, dependendo do posicionamento que esteja o microfone, vai ter uma sonoridade, porque a sonoridade é fruto do ambiente onde está sendo gravado, mais o instrumento e mais a distância, que isso também muda totalmente a tonalidade, a sonoridade daquele instrumento. Então, todo esse gabal de coisa é necessária para que você consiga a mesma sonoridade. Então, em resumo, tudo que você pode conseguir é uma aproximação no que diz respeito à ambiência, à equalização, o equilíbrio tonal ali dentro, a dinâmica dos instrumentos. Isso sim, porque através da edição você vai escutar lá, poxa, o camarada botou aqui um reverb X nessa música, você vai colocar no seu também. Ele botou aqui a bateria mais à frente.
Então eu vou botar a bateria mais à frente. O vocal aqui ficou mais afastado. Vou botar o vocal. Então é assim que funciona. Mas a mesma sonoridade, como todo mundo me pergunta, isso é impossível e até hoje eu não consegui uma resposta dentro da engenharia do áudio. Vamos à outra pergunta. E a outra pergunta é: Jorge, como eu faço para deixar minha voz igual, por exemplo, assim, a do Elvis Presley? Eu quero que minha voz soe igual a dele. Olha, senhores, não existe mágica, tem que cantar igual ao Elvis. Quero a voz igual ao Elvis, tem que cantar, ou pelo menos clonar, ser um clone, como aparece muito na televisão aí, que imita quase igual. Porque tudo que você pode fazer é usar a técnica de edição que foi usada ali na voz do Elvis. Como eu já aqui mostrei 2 técnicas que foram usadas já na voz do Elvis, eu passei para que você faça. Mas a mesma é o caso anterior. Você conseguir alcançar o mesmo timbre, isso é impossível. A voz do Sr. X sempre será a voz do Sr. X. Mesmo com a edição do Elvis, você pode fazer toda a edição do Elvis, que a voz do Sr. X sempre será do Sr. X. E é só isso. Então vamos passar a outra pergunta, é outra coisa. Jorge, eu vi o fulano na internet fazendo uma equalização de uma guitarra, por exemplo, né? E eu fiz a mesma configuração na minha DAW lá, na minha guitarra, e isso não deu certo. Isso se dá em razão, como eu já expliquei aqui, que cada instrumento tem o seu próprio timbre. Por isso que quando você vai fazer a equalização mesmo lá no passo a passo, o que eu dou lá? Eu dou assim, a tônica vai de X a X, vai de um ponto A ao ponto B. Dentro daquele ponto A e ponto B, você vai nortear através do analisador aonde está a frequência fundamental e em cima dela que o equalizador vai trabalhar. Então o camarada que tá lá com o seu preset lá da sua guitarra, lógico, a guitarra dele, ele é um profissional, fez a coisa certa, ele sabia onde estava a tonalidade e não vai ser a mesma da sua. Por quê? O que muda o som de uma guitarra, por exemplo, é na sua fabricação o corpo, o tipo de madeira usado, o tipo de captador usado, o tipo de cordoamento usado, tudo isso vai mudar, senhores. Não tire isso da cabeça, essa história que eu tenho que fazer equalização X. Não existe preset, não existe fórmula mágica, existe sim um norteamento. Você fala assim, de A a C fica a fundamental do baixo. Vamos botar de 60 a 80. Então, dentro desse lugar ali, dentro dessa área que eu já especifiquei, você vai encontrar, fica mais fácil, porque você já tem um espaço pequeno para encontrar a fundamental daquele instrumento. Então, não existe essa fórmula mágica. Passando agora para a última pergunta, para que esse bate-papo não fique longo, a pergunta que sempre me fazem por e-mail é o seguinte: Jorge, qual o melhor microfone para eu comprar para o meu home studio? Eu respondo que todos e vou explicar o porquê. Como sabemos, assunto já exposto, estou aqui. Cada instrumento possui seu timbre próprio. Por isso que no mercado existe microfone para cada tipo de peça. Existe microfone para bumbo, existe microfone para sax, existe microfone para o hi-hat. E dentro da voz também existe uma gama de timbre. Nós temos tenor, soprano, então temos vários microfones com curvatura para diversos timbres de vocal. É por isso que quando você visita um estúdio de ponta, existe lá dezenas de microfones para voz. Não é para ficar bonito não, cara, aqui meu estúdio, eu sou rico. Não, é porque cada vocal necessita de um microfone próprio se você quer o melhor daquela voz, tirar o melhor dali. Lógico que qualquer microfone você vai gravar qualquer coisa, mas para você fazer o melhor, tirar o melhor do vocal, você necessita do vocal específico para aquele timbre, para aquela frequência de voz, para aquela curvatura de frequência da voz. Aí alguém pode me perguntar assim: poxa, Jorge, então por que o microfone, por exemplo, o 87 da Newman é tão caro e todos os estúdios querem ter ele? Sim, dentro da sua categoria de frequência para vocal, dentro do material que ele é construído, que é de alta qualidade, e para aquele timbre específico, ele é o melhor. Veja, por exemplo, Michael Jackson. Gravava no estúdio de ponta e lá tinha o microfone, o 87, você vê lá bem bonitinho dentro do vidrinho. Sendo que no estúdio havia também, quem? SM7B. E adivinha qual que ele usava? O Shure SM7B, milhões de vezes mais barato do que o 87. Por quê? Esse microfone mais barato cabia melhor a voz do Michael Jackson. Pra você ver como é que é. Assim, a pergunta seria: qual é o propósito que eu quero tal microfone? E mais do que isso, e pense uma coisa, senhores, e mais do que ter o melhor microfone,
é saber usá-lo, saber usar qual microfone usar, aonde colocá-lo para obter aquele melhor resultado de timbre. Essa é a coisa mais importante que você tem. Às vezes você tem um microfone lá XX da China, mas se você souber trabalhar com ele, souber a característica desse microfone, para que ele é proposto, tem muito mais lucro do que ter um 87 na tua mão e você não saber mexer com ele. Então a primeira coisa é você saber trabalhar com o que você tem. Aí sim, isso é a grande coisa. Bom, senhores, existe, lógico, outras perguntas que eu não vou citar aqui. Essas foram as mais campeãs que eu recebo e eu resolvi fazer assim de forma coletiva, né, responder, porque assim eu retiro a dúvida de todos que estão começando no estudo do áudio. Eu espero que eu tenha conseguido levar luz a essas dúvidas e o que nós podemos concluir até agora, né, a não ser se algum dos nossos inscritos tenha uma resposta direta, coloca aí embaixo, que até onde eu sei não existe nada de resposta direta para essas perguntas. Ah, qual é o melhor que foi no meu estúdio? Ah, eu compre esse, que esse é o melhor. Pode botar lá que ele vai te resolver. Não é. Não existe resposta para essas perguntas. Bom, senhores, creio que não seja mais necessário eu continuar falando, pois a base do que foi perguntado eu respondi aqui para todos. Assim sendo, um forte abraço e até o nosso próximo encontro, querendo Deus.